Fala pessoal, beleza? Então, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto, ao conteúdo de reações químicas e equilíbrio químico, tá? Como eu havia falado para vocês, né? Bom, na última aula a gente parou na parte ali de balanceamento, de tipos de reações químicas, né? E hoje a gente vai iniciar então falando de um tipo específico de reações, que são as reações por oxirredução. O que acontece? Essas reações ocorrem com mudanças de carga elétrica nas espécies químicas. Então, os elétrons eles são transferidos, né, de um elemento para o outro, de um átomo para o outro. Como a gente tem a formação de cargas em algum local aí, nós vamos chamar então esses átomos de íons, tá? Mas a gente pode também ter a situação de átomos neutros, né, que aí não dá para chamar de íon, mas que a gente tem também como resultante dessa reação, tá? E aí não dá para a gente falar de reação de oxirredução sem falar de número de oxidação, certo? O que é então número de oxidação? É o próprio valor da carga elétron do átomo, tá? A carga elétrica, né, do átomo, tá? E aí a gente vai ter pode ter várias possibilidades aí dependendo do átomo, né? Por exemplo, vamos aqui, ó. Qual é o NOx do ferro, do íon ferro 2+. Como a gente já tem ali o 2+ em cima ali, então o NOx, o número de oxidação é mais 2. Ah, professor, eu escrevo mais 2 ou escrevo 2+. No íon, na representação do íon, como eu coloquei aqui, ó, em cima você coloca 2+, tá? Por quê? Isso representa que esse íon ele tem no seu átomo, ali na constituição do átomo, ele tem duas partículas positivas a mais que as partículas negativas. Por quê? Ele tem os prótons, que são positivos, né? E os elétrons, que são negativos. Então, ele vai ter aí duas partículas positivas, dois prótons a mais que os elétrons. Então, essa carga é resultante disso, desse desbalanceio, desse desequilíbrio de cargas, tá? E aí, matematicamente, isso dá uma carga mais 2, certo? Então, a gente tem um íon de ferro que ele tem 2 elétrons a menos que o átomo original. Como o átomo original, como a carga, na verdade, do elétron é negativa, né? Então ele tem 2 cargas negativas a menos, então ele fica 2+, tá? Outro exemplo aqui, o alumínio. O alumínio 3+, ele tem a carga, número de oxidação, mais 3. E a carga também, né? Mesma coisa, mais 3. Ou seja, ele perdeu, ele estava ali alumínio 0, perdeu 3 elétrons e se tornou alumínio mais 3+, certo? Com a carga mais 3. Observem que essa carga ela depende do elemento e depende de outras situações também. Por exemplo, o ferro ele pode ter mais de um número de oxidação. Então existe ferro mais 1, que a gente coloca só ferro mais, existe ferro 2+, existe ferro 3+, tá? Sendo o 2+ o mais comum, e o ferro 0 também, que é o próprio ferro metálico, né? A barrinha de ferro, ali é um ferro 0. E o alumínio é a mesma coisa, quando a gente tem uma folha de alumínio, ali é o alumínio 0, mas a gente tem o alumínio 3+. O alumínio ele já não tem tanta variedade de número de oxidação, o ferro tem mais, tá? Essa facilidade, então depende do elemento também. E em muitos casos, nós temos números fixos, como no caso do oxigênio. O oxigênio, o único número de oxidação que ele pode assumir é 2-, que é quando ele recebe 2 elétrons, certo? E aí o número de oxidação é 2-. O cloro, que aí vai formar o ânion cloreto, também só 1-, certo? E por aí vai, tem vários elementos que tem número de oxidação fixo. Ou é 0, ou é um número fixo, certo? Quando tem oxidação. O hélio é um gás nobre, então ele não forma ligação química facilmente. Então o hélio ele tem a tendência a ter um número de oxidação igual a 0, ou seja, ele não tem carga nenhuma, né? Ele é eletricamente neutro, tá? Bom,
Aí a gente tem aqui o exemplo, né? Os metais alcalinos, esses valores, né? Tabela com esses valores. Metais alcalinos: lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todos eles podem assumir somente o número de oxidação mais 1. Então é lítio mais, sódio mais, potássio mais, tá? A prata também mais 1, só assume esse número de oxidação. Metais alcalinos terrosos, como berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, podem assumir mais 2. Zinco também, mais 2, certo? E esses aqui só podem assumir esse número de oxidação. É diferente do ferro, do cobalto, do cobre, do manganês. Esses metais, que são metais de transição, né, eles têm número de oxidação variável, então eles podem assumir mais de um número de oxidação. Então, para eles, você precisa calcular o número de oxidação. Esses aqui são fixos, os seus números de oxidação são fixos. Tá? Alumínio é sempre mais 3, certo? E o flúor também, no caso o flúor, cloro, bromo, sempre menos 1, né? Ou quando colocar cloro menos, né? Que é o cloreto, fluoreto menos, né? Tá? Então sempre menos 1. O hidrogênio, ele tem a tendência a formar, na maior parte dos casos, número de oxidação mais 1, tá? Mas existem compostos de hidrogênio, hidreto, que a gente chama, que eles são menos 1, tá? Mas a maior parte é mais 1 também. Beleza? Então vamos seguindo. E aí o que acontece numa reação de oxirredução? Por que a gente fala oxirredução? Porque a gente tem uma oxidação e uma redução. Necessariamente a gente tem os dois processos ocorrendo em conjunto. Nós temos um átomo que vai perder elétrons, e esse átomo que perde elétrons, ele vai ficar mais carregado positivamente. Então ele vai ser oxidado, ele vai sofrer a oxidação. E o átomo que recebe elétrons, ele vai aumentar uma carga negativa aí, né? Se ele tiver neutro, vai para a carga negativa. Ele está sofrendo redução, tá? Então, por exemplo, nessa reação aqui, ó, o magnésio vai reagir com o oxigênio. O magnésio é um sólido metálico, né? O oxigênio é um gás, eles vão reagir e a gente tem a formação do óxido de magnésio, que a gente pode representar como íons separados para ficar mais simples na explicação. Então aqui, ó, sólido, magnésio 2+, e o oxigênio 2-. O magnésio ele foi oxidado, porque aqui, ó, o magnésio é 0, a gente não representa quando é 0, né? Então o magnésio é 0, colocou aqui e ficou 2+, ele perdeu 2 elétrons. É a tendência natural dos metais, né? Eles têm a tendência a perder os elétrons. Então, magnésio 2+, e o oxigênio ele tem a tendência a receber elétrons, isso para atingir o octeto, no caso do oxigênio, né? E aí ele recebe do magnésio e ele fica com esses 2 elétrons. Então o oxigênio, ó, ele oxidou o magnésio, ele é um oxidante e ele sofre a redução. O magnésio é um redutor, nesse caso, ele reduziu o oxigênio, tá? E sofreu a oxidação, tá? Então, sempre o que oxida o outro, ele sofre a redução no processo, e o que reduz o outro sofre a oxidação. A gente tem um outro exemplo aqui também com magnésio, ó, reação do magnésio com gás cloro, tá? E aí nesse caso nós temos a formação, a reação é 1:1, né? A gente tem, elas estão balanceadas, tá, pessoal? Aí a gente tem então formação do cloreto de magnésio. O magnésio ele fica 2+, certo? E o cloro fica menos, né? Um menos, né? Seria. Então que ele tem a carga negativa, tá? Beleza. Seguindo aqui. E aí a gente chega a um ponto, né, que essas reações muitas vezes elas são complexas. E aí como a gente pode fazer o balanceamento delas, né? Eu vou pedir que vocês olhem aqui em cima primeiro. Bom, para isso a gente tem que calcular o número de oxidação
de cada átomo aqui, ou dos átomos principais, pelo menos. Olha essa reação aqui, ó. Tem o KMnO4, que é o permanganato de potássio, tá? Reagindo com ácido clorídrico, HCl, né? Se a gente faz os cálculos aqui, ó, oxigênio é 2 menos, vezes 2 vezes 4, 8. 8 menos aqui a gente tem. Como a molécula inteira, né, a substância, ela é neutra, a gente não pode ter nenhuma carga resultante aí, sobrando, né? Então, 8 menos, o potássio necessariamente é mais 1, certo? O manganês, ele tem oxidação variável, então a gente vai calcular do manganês a partir dos outros. Então, ó, 8 menos, mais 1, vai sobrar aí 7, né? Então, o manganês, ele tem que ter uma carga positiva de 7, então mais 7, para balancear a carga, para a gente ter eletroneutralidade aqui. E ele tem realmente essa carga aqui. Do outro lado a gente tem o hidrogênio e o cloreto, que necessariamente tem menos 1 e o hidrogênio mais 1. Maravilha. O que a gente tem aqui? O manganês está diminuindo o número de oxidação dele. Do outro lado a gente tem cloreto de potássio, cloreto de manganês, gás cloro aqui, Cl2 e água. O manganês está diminuindo, certo? Está diminuindo o número de oxidação, porque se a gente pega aqui, ó, cloreto, cada um é menos 1, é obrigatório, não tem opção para o cloro. Menos 1 vezes 2, então menos 2. Para balancear tem que ser mais 2, certo? Nesse cálculo. E aí o que a gente tem aqui? Isso aqui, gente, eu estou falando, mas você pode ir anotando aí. Mais 2. Mais 2, então a gente vai ter uma diferença aqui, né? De 7 passou para 2. Então a gente teve no manganês um processo de redução, certo? Obrigatoriamente, então, outra espécie tem que se oxidar, sofrer oxidação, que no caso foi o cloro. O cloro aqui, ó, ele estava menos 1 e aqui ele ficou 0, né? No gás cloro a gente não tem número de oxidação no cloro, não é gás cloreto, né? É gás cloro. Então a gente tem aqui menos 1 e aqui 0. Maravilha. E aí como é que a gente faz o balanceamento? O balanceamento, ele considera também a quantidade de elétrons que a gente tem no início tem que ter no final, certo? O número de elétrons tem que ser igual. Então, a gente pega os valores de carga, tá? Em cada caso, né? Por exemplo, o cloro, ele variou em 1 a carga, só que para cada 2 átomos de cloro, certo? Então, essa variação aqui foi de 2 elétrons. O manganês, ele variou em 5. Para cada átomo de manganês variou 5 a carga. Então o que eu faço? Eu pego esses 5 do manganês, essa variação, e jogo para o cloro. E pego esse 2 que foram dos 2 átomos de cloro e jogo para o manganês. Então o que eu faço aqui? Ó? Que o início do balanceamento, né? Aí eu tenho o manganês aqui, tá? 2 que ele pegou lá do cloro e os 5 que o cloro pegou do manganês. Certo? E aí o que eu vou fazer agora? Agora eu vou tentar balancear o outro lado. Então, por exemplo, se eu peguei 2 manganês, aqui eu só tinha 1, né? Então eu tenho que ter 2 aqui do lado de cá. Eu jogo 2 manganês aqui também. Tá? Se eu tenho, então, quantos cloros aqui? Aliás, não, aí por partes, né? Se eu tenho 2 aqui do lado de cá, aí eu venho aqui no oxigênio, ó. O cloro, como o cloro está aparecendo muito, a gente deixa ele por último, tá? Eu coloquei 2 aqui, então eu já tenho 2 vezes 4, 8. Aí 8 oxigênios. Então, qual é o meu produto de oxigênio? A água. Então eu tenho que ter 8 moléculas de água aqui, tá? E aí eu vou balancear agora o hidrogênio, né? O hidrogênio. Então eu venho aqui, hidrogênio tem quantos? 2 vezes 8, 16. Aí para ter 16 hidrogênios do outro lado, eu preciso de 16 ácido clorídrico. E aí que eu vou para o cloro. Como eu falei, como ele está aparecendo várias vezes na equação, a gente deixa ele por último. Porque você não vai conseguir balancear ele de cara, né? Porque ele aparece várias vezes.
O ideal do balanceamento é você começa pelo composto mais complexo, né, pela substância mais complicada, que tem mais elementos ali, mas também você vai olhando pelo elemento que aparece poucas vezes no início, né? Fica bem mais fácil. Então é a oxirredução, mas tem um momento da tentativa também. Então, ó, nos reagentes a gente já conseguiu atingir aqui um valor. E nos produtos a gente vai ficar faltando só o cloreto de potássio. Ó. A gente tem 16 cloros aqui, então eu tenho que ter 16 cloro do outro lado. Aqui eu já vou ter 4, ó, 2 vezes 2, 4. E aqui eu já tenho 10, né? Então dá 14 ao todo, né? 5 vezes 2, 10. 14, porque 10 aqui e 4 aqui. Então eu tenho 14. 14 para chegar em 16 faltam 2. E aí o 2 eu jogo aqui no cloreto de potássio. Certo? Dava também para balancear pelo potássio, ó. Ficaria até mais fácil. Pelo potássio 2, aí vem para cá. Só que, de qualquer forma, você tem que conferir se o balanceamento está correto para o cloro também. Porque você tem que conferir para todos os elementos. Tudo tem que estar batendo. Tá? A gente vai exercitar bastante isso, tá, gente? Beleza. E aí, a gente chega aqui na parte de equilíbrio químico, que é seguindo o que foi dito aqui, o que a gente viu ainda de reações químicas. O que é equilíbrio químico, gente? Aí você pensa numa balança mesmo, né? Aquela balança de 2 pratos, tá? Que vai equilibrando. É bem aquilo, aquela balança antiga. Não existe reação direta somente, uma reação que só vai em um sentido. A gente está colocando assim, ó, uma setinha, mas isso aqui na verdade é uma interpretação, tá? Toda reação ela se encontra num estado que nós chamamos de estado de equilíbrio, certo? Vamos entender isso. Vamos olhar primeiro essa imagem. A gente tem um tempo de reação e a concentração das substâncias, né? Então, num tempo zero, você não tem produto, porque você não começou a reação ainda, você só tem reagentes, certo? Aí você vai lá e mistura os reagentes. Eles estão numa dada concentração. Com o passar do tempo, os reagentes A e B eles vão se combinando, reagindo entre si, e aí eles vão formando produtos, os produtos que são C e D, certo? Isso então vai provocar, né, a redução da concentração do reagente e o aumento da concentração do produto. Vai chegar num ponto, ó, que essa concentração não vai mudar. Por quê? Nós temos aqui uma reação direta, que é a reação que se desloca no sentido de formação dos produtos, certo? E uma reação inversa, que ela está no sentido da volta. Porque o que acontece? Os reagentes A e B eles vão reagindo e vão na reação direta e formam os produtos C e D. Só que os produtos C e D eles também reagem. A realidade é essa, eles também reagem e formam o contrário. Isso, gente, é em toda reação química. Em toda. A questão aqui é que essa balança ela não é bem equilibrada. Existem reações que elas são tão deslocadas no sentido de formação do produto que a gente bota só a seta de um lado, só em um sentido, entendeu? Mas o equilíbrio existe, só que é um equilíbrio bem desbalanceado, tá? Então, quando a gente atinge esse ponto aqui, ó, onde as duas reações atingem um estágio de equilíbrio, a reação direta e a inversa, elas conseguem trabalhar na mesma velocidade, nós atingimos o ponto de equilíbrio. Então, voltando, a gente tem uma reação A, reação do A mais B. Essa reação é a reação direta, a reação do A mais B formando C mais D, essa aqui de cima, é a direta. Ela vai ocorrer numa dada velocidade, que é a velocidade da reação direta, tá? Ela vai ocorrendo. No início, essa velocidade é muito maior, porque tem muito reagente ali, então ela quer consumir esses reagentes rapidamente. Chega um ponto que essa velocidade vai diminuindo e se mantém constante. Do outro lado, a reação inversa também ocorre. Começou a formar os produtos, esses produtos tendem a reagir para formar os reagentes numa dada velocidade, que
geralmente é completamente diferente da velocidade da reação direta. Então a gente tem uma reação direta que tem uma velocidade e a inversa que tem outra. Imagina assim, gente, é como se a gente tivesse dois baldes, duas bacias de água e duas pessoas para jogar água de um lado para o outro. Duas caixas d'água, melhor, né? Duas caixas d'água e duas pessoas para jogar água de um lado para o outro. Uma vai jogar para o balde dos produtos e outra vai jogar água para o balde dos reagentes, certo? Cada um vai ter um recipiente para fazer isso. Um vai ter um balde grande e outro vai ter um copinho de café, certo? Quem é que vai ser mais rápido? A pessoa que tem um balde vai conseguir jogar água de uma caixa para outra bem mais rapidamente. Então a velocidade dessa reação vai ser bem mais rápida. É a pessoa que vai jogar na caixa da água dos produtos, tá? A pessoa que vai puxar água do produto para o reagente vai ficar usando um copinho de água. Ela vai ter uma velocidade de reação muito menor, mas vai ter uma velocidade também, vai ter uma reação inversa também, certo? E aí é que a gente tem esse equilíbrio, que vai ser um ponto, porque no caso da reação química, o tamanho do balde vai mudando, à medida que a reação vai ocorrendo, o balde vai diminuindo e o copinho de café vai aumentando, né? Então, a velocidade, o ponto de equilíbrio da reação vai ser quando a velocidade da reação direta se igualar à velocidade da reação inversa. Aí a gente vai atingir o equilíbrio químico, certo? E aí a gente pode ter um equilíbrio mais voltado para a formação dos reagentes, tá? Tem reação que ocorre, mas ocorre numa taxa pequena. Pode ter um equilíbrio mais balanceado, tá? E pode ter, que é mais difícil, tá? Essa situação mais balanceada dos dois lados é bem mais incomum. E pode ter um equilíbrio mais voltado para os produtos, que era o que a gente estava vendo até agora. A gente estava vendo reações que são muito deslocadas no sentido de formação dos produtos, tá? Que é o mais comum mesmo. Beleza. E aí, gente, a gente vai ter então um equilíbrio de um elemento A e um elemento B formando C e D. Sendo que, quando nós fazemos um balanceamento químico, um balanceamento, né, estequiométrico aí, a gente vai considerar os coeficientes estequiométricos A, Azinho, Bzinho, né, Czinho e Dzinho aqui. Porque eles também são importantes. Se a gente tem uma reação que envolve dois átomos de um e um do outro, né, 2 para 1, ou se tem uma reação que é 1 para 1, tudo isso vai ser muito importante, gente. Por isso que o balanceamento é importante demais em reações químicas. E quando a gente pode calcular o valor do equilíbrio dessa reação, que a gente chama de constante de equilíbrio. Essa constante, ela é calculada pela razão dos produtos dividido pelos reagentes. É a multiplicação dos produtos dividido pela multiplicação dos reagentes, tá? E em unidade de concentração. Esse colchetezinho aqui significa concentração em mol por litro, tá? Em mol por litro. Então, por exemplo, é uma equação genérica. A mais B forma C e D, certo? Como é que eu calculo a constante de equilíbrio dessa equação? Vai ser concentração de C elevada a esse coeficiente aqui, vezes a concentração de D elevada ao coeficiente de D, dividido por concentração de A elevada ao coeficiente de A, multiplicado por B elevado ao coeficiente de B. Certo? Tudo beleza? E aí esse cálculo vai nos dar a constante de equilíbrio, ou seja, em qual momento a gente vai ter o equilíbrio naquelas reações, tá? E esse equilíbrio a gente já considera quando a reação já atingiu o equilíbrio, tá? Então, quando a gente faz esse cálculo, a gente considera quando ela já está nessa parte linear aqui, não na mudança lá. Então, a gente trabalha muito no equilíbrio, certo? Professor, e o que tem a ver isso, né,
o que isso tem a ver com o que eu uso, com minha vida, com o meu trabalho, com a agronomia, né? Tem tudo a ver, gente. Muitos fatores influenciam no equilíbrio. Então, se você quer entender como afetar um equilíbrio de maneira que te favoreça, você tem que entender isso, como eles vão ser deslocados e se é possível, né? Porque dependendo da reação você não consegue, tá? Então existem várias reações, até na indústria mesmo, que usam muito equilíbrio, que a gente considera muito essa parte de equilíbrio, e se não tiver um conhecimento adequado sobre equilíbrio, você não consegue ter um rendimento bom. E tempo é dinheiro, né? A produtividade ele é dinheiro. Então na indústria isso é importante demais, então, para atingir o rendimento mais alto, tá? Então fatores que afetam o equilíbrio. A concentração, por exemplo, se eu tenho uma maior concentração da espécie A, eu vou forçar mais esse equilíbrio no sentido de formação dos produtos. Então, se eu quero fazer uma reação química, eu quero um produto na indústria, quero, né, produzir alguma coisa, o que eu faço? Eu aumento a concentração aqui de um dos reagentes. Aí eu posso aumentar do mais barato, né? Porque o mais caro eu não quero que sobre. E aí eu boto mais barato, eu sei que vai sobrar um pouco, eu reutilizo em outros processos. Várias indústrias fazem isso, gente, várias. A indústria do biodiesel, por exemplo, faz isso. Ela usa óleo vegetal, ali a Granol em Porto Nacional, por exemplo, eles usam óleo vegetal de soja, né? Colocam para reagir com álcool metílico, né, o metanol. Tem uma proporção estequiométrica de 3:1, 3 mol de álcool para 1 de auxilglicerol, que é a principal molécula do óleo, tá? Então tem uma relação, uma proporção entre eles. E aí o que se faz na indústria? Você dobra o teor de metanol, o volume, né? Se você colocaria 3:1, você coloca 6:1, por exemplo. Chega um ponto, por muitos estudos, né, chega um ponto que não vale a pena mais aumentar. Mas você colocando o dobro, você consegue ter um deslocamento legal. E aí o que acontece? Não pode sobrar óleo, porque se sobrar óleo no biodiesel tem que ser removido, porque é um parâmetro de qualidade do biodiesel. A gente não queima óleo vegetal, gente, para combustível, tá? Não é indicado. Ele gera resíduos na queima mesmo, resíduos tóxicos, cancerígenos, tá? Todo óleo vegetal, se ele for queimado diretamente num motor, ele vai gerar produtos cancerígenos, que é a acroleína, tá? A acroleína é comprovadamente cancerígena. E aí a gente tem que consumir todo esse óleo na reação. Então a gente coloca metanol em excesso, ele força a reação, forma lá o biodiesel, e aí depois a gente, por outros processos, né, extrai o excesso de metanol do biodiesel e reaproveita em outra produção, entendeu? Compensa muito fazer isso. Então a indústria pensa sempre no custo, né, reduzir custos, enfim. Então a concentração é muito importante. Se eu quero fazer o contrário, eu quero voltar a reação, eu quero que ela volte no sentido dos reagentes. Então aí eu pego e adiciono o produto. Não precisa ser os dois, só um dos dois já funciona, já é o suficiente, tá? Fator temperatura também influencia muito. Depois eu vou explicar melhor como funciona, porque eu vou ter que explicar como envolve a questão de energia, né, termoquímica das reações, mas é um fator muito importante também. Ele acelera a reação bastante, tá? Até mesmo só pelo grau de agitação dos átomos, das moléculas, o aumento da temperatura acelera qualquer reação, mas ele pode deslocar num sentido ou no outro também. Em geral, as reações que a gente usa também para fins industrial, a maioria delas, elas funcionam bem quando a gente aumenta a temperatura, tá? Por isso que é importante, dentre outros usos, né? Por isso que é importante o uso de caldeiras nas indústrias, gente. Para outras coisas também, mas para isso você tem que aquecer o meio reacional, você vai ganhar muito tempo, né? Tempo é dinheiro na indústria, é custo, é produção, a produtividade, então importante demais, tá?
Eu estou falando isso, gente, eu sei que estou falando de indústria mais química, digamos assim, mas tem relação também com a agronomia, tá? Tem muita relação. E a temperatura pode afetar também equilíbrios químicos que ocorrem no solo também, entendeu? Então, na produtividade mesmo, na agroindústria, digamos assim, plantações, tá? Não só na conversão de produtos, que também é uma área de interesse, né, para a agronomia, a conversão de produtos, certo? Que mais? Pressão. Pressão também altera o equilíbrio, tá? O equilíbrio químico. Mas aí isso já vai estar mais relacionado ao número de mols, certo? A pressão sempre tenta ir num sentido aliviar o equilíbrio, sempre tenta ir no sentido de aliviar a pressão, tá? A reduzir a pressão quando aumentado aí, quando no equilíbrio químico. Também vou explicar melhor quando eu for explicar aí todos esses fatores, que eu vou detalhar mais, tá? Em um outro vídeo para mostrar para vocês, tá bom? Mas a pressão ela sempre tenta, por exemplo, se aumenta a pressão, então o equilíbrio vai se deslocar no sentido de diminuir o número de mols, para aliviar essa pressão. Isso, gente, esse conjunto de fatores, né, esse entendimento dessa alteração de equilíbrio, vem aí do princípio de Le Chatelier, que Le Chatelier percebeu que o equilíbrio se deslocava sempre no sentido a reduzir, a aliviar, digamos assim, a minimizar, pronto, aquela interferência. Então, se você aumenta a concentração de uma espécie, a reação vai tentar diminuir essa concentração, certo? Vai tentar pegar essa concentração. Se você aumenta a temperatura, né, o que ela vai fazer? O equilíbrio vai se deslocar no sentido de absorver aquela energia para o sistema, tá? Se você diminui a temperatura, então no sentido de liberar aquela energia para o sistema. A pressão também do mesmo jeito. Se você aplica mais pressão, ela vai tentar meio que absorver a pressão, digamos, puxar para si, né? E se diminuir, o contrário também. Então, o princípio de Le Chatelier sempre fala isso, que é o sentido de minimizar aquele processo, tá? Beleza, pessoal? Eu vou colocar também mais uma lista, né? A lista para a gente finalizar para a prova. Já temos algumas questões daquela lista, né? Que eu falei, não vai ter nessa prova, mas tem lá umas 3, 4 questões. Mas aí eu vou colocar essa outra lista e ainda vou colocar a aula, tá? Eu ainda vou explicar isso mais detalhadamente e resolver algumas questões, tá bom? E vou colocar essa lista que a gente vai tirar dúvidas na segunda-feira. Beleza? Valeu!